Bem-vindo ao Diálogos, Pense e Proteste, eu sou o Deco e eu tô aqui pela quarta vez adiando o vídeo que vai ser o mais importante aqui do canal, que é o debate entre conservadores, progressistas, como isso faz parte da polarização, mas eu tô aqui nesse vídeo para poder introduzir esse tema que, apesar de não ser exatamente político, depois a gente vai ver que ele tem tudo a ver com muito da agressividade, do momento que a gente tem vivido como sociedade e também politicamente, que são as relações entre cristianismo, conservadorismo e também como que isso acontece no Brasil. Então, os dados mais recentes do IBGE, eles mostram que 50% dos brasileiros se autodenominam católicos e 31% evangélicos. Só que o que de fato significam esses números, o que eles têm por trás deles? Será que a gente pode afirmar que o Brasil ele é um país cristão? Não tem resposta fácil para questões complexas. Para poder comentar esse assunto, eu vou dividir em 3 tópicos. Primeiro, definindo o que seria ser cristão, depois diferenciando o que seria um cristianismo bíblico de um cristianismo cultural, e por fim eu vou estar explicando qual que é a relação do conservadorismo com essa discussão que a gente está desenvolvendo. Então, primeiro, o que significa ser cristão? A fé cristã ela tem um alicerce do seu conhecimento, da sua fundação, que é o texto da Bíblia Sagrada. E ali na Bíblia Sagrada, a primeira vez que a gente vê o termo cristão sendo usado é ali no livro de Atos, que denominava aquelas pessoas que seguiam a Jesus Cristo como o seu mestre, como o seu Senhor, como o seu Salvador. Então, em síntese, um cristão é uma pessoa que segue a Jesus. E naquele contexto histórico, essa identificação ela é muito importante porque uma pessoa que se chamava por cristão, que se identificava com isso, ela podia ser perseguida e morta pelo império, dado que existia a ilegalidade do cristianismo, dado que para eles César era Deus, era o imperador e não podia existir outro senhor senão César. Mas mesmo com essa perseguição, os cristãos continuavam se chamando de cristãos, declarando a sua fé. E essa identificação, ela não era simplesmente para a própria pessoa, mas também para a comunidade, na medida em que as pessoas ali do entorno olhavam para a comunidade dos cristãos e viam neles pessoas diferentes, que tinham ali uma cultura, que tinham ali uma forma de viver muito diferente, em que eles ajudavam as pessoas mais pobres, viviam em solidariedade, dividiam seus bens e cuidavam do pobre, do órfão, da viúva, do estrangeiro. Então, ser cristão ele envolve essa questão de declarar a Cristo como Senhor e como Salvador, mas também ela envolve um estilo de vida, que envolve essa questão do amar ao próximo, de combater os próprios egoísmos, de poder proteger as pessoas mais vulneráveis. Em vários textos bíblicos, a gente vai entender que a vida cristã ela é um chamado radical, para uma mudança radical de vida, em que as necessidades e as vontades dos outros devem ser levados mais em conta do que os nossos próprios egoísmos, do que o nosso próprio ego. E tudo isso não como sugestões, mas como ordenanças. Dito essas coisas, é um pouco estranho pensar que num país que 80% das pessoas que se dizem cristãs, a gente viva num país tão violento, tão egoísta, tão desigual. E isso vai levar a gente para o segundo ponto desse vídeo, que é a diferença entre o cristianismo bíblico de um cultural. Então, o cristianismo bíblico é esse que a gente definiu, enquanto o cristianismo cultural é aquele que a gente predominantemente vive no Brasil. Então, ainda que uma pessoa seja cristã ou não, ela vive num país que é marcadamente cristã na sua cultura, ou seja, as nossas festas, as nossas tradições e até alguns dos nossos valores, como o amor ao próximo, a solidariedade, eles estão presentes no nosso dia a dia, mas eles não necessariamente são levados a sério ou são refletidos profundamente. Talvez a melhor expressão para a gente poder entender esse significado seria o católico não praticante, ou seja, aquela pessoa que está vinculada a uma fé, se identifica como católico, mas que não vive essa fé, que não leva ela muito a sério. Se você perguntar para um católico fervoroso o que ele acha dessa frase, provavelmente ele vai ficar indignado e achar uma contradição tão grande como, por exemplo, um vegetariano que não se importa nem um pouco em comer carne.
porque a vida cristã, ela necessariamente envolve um estilo de vida e não só algumas crenças, ou seja, ela é uma vida que nos desafia constantemente a estar negando as nossas tentações, os nossos pecados, os nossos egoísmos, para poder dar mais espaço para ser mais parecido com Jesus e amar ao próximo, ainda que isso nos leve às últimas consequências. E quando a igreja ela se torna um espaço simplesmente de convivência e a fé se torna simplesmente uma questão de conveniência, aí a gente deixa de viver um cristianismo bíblico para viver um cristianismo cultural, que é uma coisa do nosso dia a dia, mas que não nos afeta profundamente na nossa forma de vida. E feita essa diferença entre o cristianismo cultural do cristianismo bíblico, a gente chega no nosso terceiro ponto, que é qual que é a relação do conservadorismo com tudo isso. Antes disso, eu queria deixar claro que eu não tenho uma base acadêmica muito formada sobre o que seria o conservadorismo, então eu peguei mais o senso comum, que é dito por políticos e também por youtubers que se dizem conservadores, e acho que um bom resumo do que seria o pensamento do conservador seriam os 3 tópicos de pátria, Deus e família. Esses 3 elementos, muitas vezes, eles carregam um sentimento saudosista de que antigamente as pessoas davam mais importância para a família, para o casamento, para a religião e tudo mais, mas como a gente comentou, essa religião não necessariamente é um cristianismo bíblico que confronta os nossos egoísmos, mas aquela questão da participação da festa, da participação da família. E o que a gente vê como um fenômeno que ocorre em qualquer país que passa por um desenvolvimento econômico maior é que as taxas de natalidade caem, as pessoas se casam menos e a religião também começa a perder o seu espaço de importância, até como um elemento cultural e não só como um elemento bíblico. Então, esse conservadorismo ele é uma ideia, um sentimento, uma ideologia muito comum dentro do Brasil, na medida em que a gente é um país culturalmente bastante cristão, e para a igreja especialmente, esse é um aspecto extremamente importante de diferenciar o que seria cristianismo do que seria conservadorismo. Na medida em que, sim, o conservadorismo tem perdido espaço para ideias mais progressistas e tudo mais, só que muitas vezes a igreja ela tenta voltar a um passado que é conservador, mas que não necessariamente é cristão. Como, por exemplo, carregando certos estereótipos e certos preconceitos que vão fazer como, por exemplo, uma pessoa que seja assim, muito provavelmente sofra uma série de preconceitos e de rechaças dentro de uma igreja mais tradicional, mais conservadora, do que uma pessoa que se veste ou que se aparece assim. E só para você ter uma ideia, essa pessoa aqui é o David Pearce, que é um pastor, que é um missionário, e essa pessoa aqui do outro lado é o Richard Dawkins, que é um escritor que para muitos é um dos fundadores do neo-ateísmo. Entender que o cristianismo ele é mais do que uma questão de aparência e de cultura, mas que mexe profundamente com a nossa mudança de vida, com a nossa mudança de caráter, saber diferenciar entre o que é conservadorismo e o que é cristianismo, que são duas coisas que às vezes têm coisas em comum e às vezes não, é extremamente importante na medida em que, com o avanço progressista que a gente tem visto nas últimas décadas, a gente vê um grande problema de diálogos da igreja com movimentos mais progressistas, como o feminista, como o antirracista, como o movimento LGBT. E quando a gente vê a atitude de políticos que se dizem conservadores por conta do cristianismo, o que a gente vê muitas vezes é eles defendendo o conservadorismo e não as bases da fé cristã, inclusive ferindo princípios cristãos para poder defender esse conservadorismo, o que seria uma coisa biblicamente que não faz sentido. Se tudo der certo, no próximo vídeo todos esses assuntos vão ficar muito mais claros e a gente vai começar a tratar desses assuntos que para mim vai ser o carro-chefe aqui do canal. Se inscreve no canal, curte esse vídeo, ativa o sininho porque agora a gente vai começar a trazer vídeos cada vez mais próximos do nosso dia a dia. Sempre tentando trazer essas reflexões com respeito, com empatia, com estudos, porque afinal não tem resposta fácil para questões complexas.